O Jornal no Fato é mais que um veículo de comunicação. É o melhor da informação do interior do estado do Rio em cada edição, com uma linguagem informal e irreverente, uma diagramação moderna e uma distribuição gratuita e dirigida. Levamos até você a notícia sempre em primeira mão. Reportagens especiais, colunas, denúncias e matérias investigativas sempre pautadas no comprometimento com a verdade, porque essa é a nossa principal missão. No Fato, o melhor jornal da região. Olá, boa noite! Antes da gente começar esta edição, te faço agora um convite para lá de especial. Visite as nossas redes sociais e deixe a sua sugestão de reportagem, pois aqui quem faz a notícia é sempre você. Então veja os destaques de hoje. Em Macaé, Prefeitura suspende aulas em mais de 20 escolas da rede pública de ensino após temporal. O nível de chuvas foi tanto que provocou ainda o transbordo da Lagoa de Emboacica. Como podem ver, algumas casas aqui na Avenida Anfilófio Trindade também foram alcançadas, causando preocupação e muitos transtornos aos moradores. Em Rio das Ostras, chuvas intensas causam alagamentos e deixam moradores ilhados. Em Cabo Frio, bairros registram quedas de árvores e rompimentos de cabos de alta tensão após chuvarada com rajadas de vento. Em Itaperuna, homem é preso pela Polícia Civil por perseguir, ameaçar e injuriar ex-companheira no bairro Niterói. Sexta-feira chegou e Mona Lisa Fagundes traz a agenda cultural deste fim de semana recheada de novidades. Hoje também tem gastronomia aqui no RJI. Christian Kupfer ensina uma receita de uma deliciosa focaccia no quadro Virei Chefe. Todo dia é dia de pão. Melhor ainda se for de fermentação natural. Pães feitos a partir de fermentação natural têm mais sabor, personalidade, maciez, além de benefícios para a saúde. Seja quentinho com manteiga no café da manhã ou um sanduíche caprichado no meio da tarde. Porém, olha só, é possível fazer um pão de várias maneiras como esse aqui, com diferentes formas de fermentação. Hoje, nós vamos fazer um focaccia. Vem comigo. Sexta-feira, 11 de abril de 2025. O RJ Interior começa agora. Em Macaé, a Prefeitura suspendeu as aulas em mais de 20 escolas da rede pública de ensino após temporal registrado na tarde de ontem. Muitos bairros ficaram alagados, afetando a população. Comerciantes e empresários também tiveram prejuízos, tendo que fechar os estabelecimentos. Geógrafo climatologista destaca qual é a previsão do tempo para este fim de semana na região norte fluminense. Em Macaé, muitas escolas da rede municipal de ensino amanheceram assim hoje, de portas fechadas. Diante das fortes chuvas durante a tarde de ontem, unidades foram atingidas, tendo as aulas suspensas pela Prefeitura nesta sexta-feira. Visconde de Araújo, Miramar, Centro, Aroeira, Imbetiba, Sol e Mar e Campo do Oeste estão entre os bairros mais afetados pelas inundações. Nem mesmo a Praia dos Cavaleiros escapou do temporal. Bares e restaurantes na orla encerraram o expediente. Vai derrubar a moto, olha só. Na localidade da Glória, era possível até mesmo ver veículos submersos. Na altura do shopping center, na Avenida Aloísio da Silva Gomes, um verdadeiro rio se formou.
Quem esteve dentro do centro comercial ficou ilhado. Funcionários de diversas lojas tentavam controlar a situação. Gente, olha o shopping, tá em todo mundo em desespero, tá entrando água, os lojistas tudo pra fora, ó. Empurrando. Banheiro, ó. Que loucura, gente. Com o ocorrido, muitas vias também tiveram o acesso bloqueado pela mobilidade urbana. Semáforos encontravam-se instáveis, sendo necessária a atenção redobrada de pedestres e principalmente de condutores no trânsito, em meio aos desvios no tráfego. Quem precisou do transporte público encontrou dificuldades. Uma fila para entrar no terminal. Perdi o ônibus. Embora muitos trechos tenham registrado pontos de alagamentos no município, segundo a prefeitura, o sistema de macrodrenagem, responsável pela captação e armazenamento do grande fluxo de água em meio às chuvas intensas, esteve em pleno funcionamento no momento das enchentes. De acordo com o poder público, as 4 megabombas instaladas possuem capacidade de drenar 22 mil litros de água por segundo. O nível de chuvas foi tanto que provocou ainda o transbordo da lagoa de Emboacica. Como podem ver, algumas casas aqui na Avenida Anfilófio Trindade também foram alcançadas, causando preocupação e muitos transtornos aos moradores. Famílias também ficaram desalojadas. Por meio das redes sociais, o prefeito Elbert Rezende se pronunciou. Nós estamos agora no Hotel de Deus, nós preparamos aqui um espaço emergencial para receber as pessoas que foram desalojadas e desabrigadas por conta da questão das chuvas. A Defesa Civil encaminhou para cá algumas pessoas, algumas famílias. São 15 pessoas que já estão aqui por conta de deslizamento que aconteceu em algumas casas. A chuva foi tão forte, como eu falei, que algumas casas não foi por questão de alagamento somente, mas também deslizamento. Algumas casas estão em risco e por conta da questão da segurança, que é o mais importante, nós trouxemos essas famílias para cá. Está aqui Daniel, que é o nosso secretário de Ação Social, que preparou esse espaço. Estamos aqui já mobilizados, todo o espaço, caso haja necessidade, recebemos algumas famílias. Jogo da Defesa Civil com sua equipe na rua, mobilizando, entendendo a necessidade e, claro, aqui agradecer a presença dos vereadores que se colocaram à disposição do município nesse momento agora, a dificuldade da gente para poder estar entendendo, para que a gente possa minimizar os impactos causados pela chuva. Estamos aqui agora, no Hotel de Deus, cuidando das famílias que estão da gente. Forte abraço a todos, estamos trabalhando. Valeu. A previsão da Defesa Civil era de que o volume ultrapassasse 30 milímetros em 1 hora. No entanto, o acumulado registrou mais de 115. Este geógrafo climatologista destaca qual é a tendência do clima para os próximos dias. A previsão do tempo para a região norte fluminense aí nesse final de semana é de um tempo que varia com sol e chuva. No sábado deve chover, né, pancadas de chuva, de leve a moderada, não deve ser uma pancada de chuva forte como aconteceu em Macaé e em alguns pontos de Campos dos Goytacazes também, outros pontos do norte do estado com chuvas muito fortes, né? Células de nuvens do tipo cumulonimbus, né? Nuvens de tempestade que trazem raios, trovões e chuva intensa. Não vão acontecer dessa vez, né, durante esse fim de semana. Agora, podemos ter pancadas de chuva de leve a moderada em todo o norte fluminense. Agora, é bom lembrar, quando a gente fala pancadas de chuva, nós não estamos falando que vai chover o tempo inteiro em todo o norte fluminense. Nós estamos falando que acontecerão em alguns pontos do norte fluminense chuvas, tá? Só que dessa vez não serão tão danosas, tão destrutivas, né, tão fortes como as que aconteceram nessa última quinta-feira.
E depois do intervalo você vai ver em Rio das Ostras, chuvas intensas causam inundações e deixam moradores ilhados. Já em Cabo Frio, bairros registram quedas de árvores e rompimentos de cabos de alta tensão após chuvarada com rajadas de vento. E daqui a pouco tem um Giro Notícias, não sai daí que eu volto já. Quer uma educação de qualidade? Venha para o SEBA. Descubra o mundo de aprendizado em um ambiente seguro e acolhedor, onde o seu filho será estimulado a explorar, criar e se desenvolver. Com uma equipe dedicada de educadores, atividades lúdicas e um currículo pedagógico completo, garantimos que seu filho terá uma experiência incrível. Matricule-o agora e proporcione a ele uma educação de excelência. Rua Marajó 133, loteamento Barra Green, no Parque Aeroporto em Macaé. Telefone 22 21 41 24 28. Labex, o complexo mais moderno da região. Idealizada por médicos cardiologistas, contamos com mais de 30 anos de tradição. Realizamos os mais novos e variados exames de imagem, com equipamentos de alta resolução e diagnósticos precisos. Nossos laudos são emitidos por especialistas, o que garante a excelência nos resultados. Labex, tecnologia a serviço da vida. Agende seu horário 22 2757 6300 ou WhatsApp 22 98824 0354. Estúdio Larissa Ramos. Muito mais que um estúdio de beleza. Produções para casamentos, formaturas, sessão de fotos, gestantes, pré-wedding e muito mais. Premiado como artista destaque em Macaé, o Estúdio Larissa Ramos é especialista em tranças, com ampla variedade de penteados também para cacheados. Serviços de cronograma capilar para fortalecimento pré e pós-tranças. E higienização com finalização de cachos. Agora também com manicure, para valorizar a sua produção para qualquer ocasião. Estúdio Larissa Ramos, para te deixar ainda mais maravilhosa. E novamente, Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, se viu ilhada. Muitos bairros tiveram ruas alagadas após as chuvas intensas na tarde de ontem. Pedestres, ciclistas e condutores precisaram redobrar a atenção no trânsito em muitos trechos. Entre as localidades mais afetadas estão Recanto, Jardim Campomar, Liberdade, Atlântico, Enseada das Gaivotas, Terra Firme, Chácara Marileia, Cidade Praiana, Serra Mar, Recreio e Village. Com a falta de pavimentação em muitas ruas dessas regiões, o cenário ficou ainda pior, já que só favorece as inundações. Lamentável, né, pessoal? Em menos de uma semana, o município sendo atingido dessa forma. Na última segunda-feira, a nossa equipe de reportagem esteve na cidade e mostrou a realidade. Há muito que ser feito por essa nova gestão e a gente segue por aqui acompanhando, cobrando, reivindicando e, claro, dando voz à população. Agora me conta, quer saber o que foi notícia no interior do estado? Pois bem, acompanhe agora o nosso Giro Notícias. Em Armação dos Búzios, um acidente entre dois veículos foi registrado na faixa de pedestres do Cruzeiro da Rasa na manhã de hoje. Segundo relatos, um dos carros reduziu a velocidade para permitir a travessia da população, quando foi atingido na traseira por outro automóvel. Ainda na cidade, um homem de 37 anos foi preso em flagrante por lesão corporal e ameaça contra a própria mãe no contexto de violência doméstica no bairro Marina na noite de ontem. Ele foi conduzido à unidade prisional com base na Lei Maria da Penha. Já em Maricá, um homem acusado de tentativa de homicídio contra policiais militares em abril de 2023, em Araruama, foi preso ontem após trabalho de inteligência dos agentes.
Capturado, ele foi encaminhado para a delegacia onde o caso foi registrado. Já na região dos lagos, em Cabo Frio, a chuva até que foi mais passageira, porém acompanhada de ventos fortes que provocaram transtornos em diversos bairros da cidade na tarde de ontem. De acordo com a Defesa Civil, as rajadas chegaram a 55 km por hora e causaram a queda de árvores e rompimento de cabos de alta tensão. Segundo o órgão, ao todo foram registradas 6 ocorrências de queda de árvores em vias públicas e 4 rompimentos de cabos de alta tensão. As situações foram registradas nos bairros Jacaré, Passagem, Centro, Braga, Jardim Flamboyant e Guarani. Equipes da Defesa Civil atuaram com o Concerca, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente e Clima e concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica para desobstruir as vias e restabelecer os serviços nos locais afetados. Que situação, né? E no próximo bloco você vai ver em Itaperuna, homem é preso pela Polícia Civil por perseguir, ameaçar e injuriar ex-companheira no bairro Niterói. Já em Cabo Frio, sem ventilação, passageiros ficam trancados em ônibus após motorista descer do coletivo para buscar um exame médico. Sexta-feira chegou e Mona Lisa Fagundes traz a programação cultural completa pelas cidades do interior do estado neste fim de semana. E hoje é dia de gastronomia aqui no RJI. Christian Kupfer ensina uma receita de uma deliciosa focaccia. Não sai daí que eu volto já. Qualidade e sabor em cada mordida. Já passou na Padaria Panini para experimentar seus produtos fresquinhos? Não? Então corre lá! São dezenas de pães, salgados, bolos, doces, vinhos, caldos, pães de queijo e, claro, né? Aquele cafezinho. Com um ambiente confortável e climatizado, você se sente em casa para apreciar um belo café da manhã ou um lanche da tarde. E sempre com os melhores produtos feitos especialmente para você. Padaria de qualidade é Panini. Estamos te esperando. Na Cotima é verão e verão na Cotima é compressão. Essa mágica colorida é só na Cotima. E por falar em pressão, tinta Premium Master Profissional da Coral 18 litros por apenas R$ 359,90 para pagamento à vista. Com 4 lojas em Macaé, Bairro da Glória, Centro, Aeroporto e Lagomar. Verão com pressão é na Cotima. Cotima! Cotima! Um mundo além das cores. Mundo além das cores. Totalmente moderna, acolhedora, com os melhores equipamentos do mercado, ambiente climatizado, professores especializados e, claro, um visual incrível. Infinity Macaé. A vida agitada se encontra com o desejo de uma vida mais leve e equilibrada. Avenida Atlântica 478, Cavaleiros e Travessa Sana 158, Imbetiba. Telefones 22 2763 7530 e 22 2023 5140. Quando falamos em beleza e bem-estar, o Instituto InFashion sai na frente. Com profissionais qualificados em fisioterapia, nutrição estética e psicologia. Oferecemos tratamentos e serviços essenciais à sua saúde. Tratamentos corporais de rejuvenescimento e clareamento de pele, drenagem linfática, ozonioterapia, pilates e método de emagrecimento. Equipamentos modernos e atendimento diferenciado para alcançar o resultado que você deseja. Instituto InFashion, Rua Velho Campos, 346, Centro, Macaé. Telefone 22 2759 3872.
Itaperuna, Jair Teles da Silva, acusado de perseguir, ameaçar e injuriar a ex-companheira no ambiente de trabalho, foi preso pela Polícia Civil no bairro Niterói na tarde de ontem. O agressor teria ido até o local de trabalho da vítima para ameaçá-la de morte. A mulher relatou aos agentes que também vinha sendo constantemente perseguida por ele e insultada. Um dos indícios da perseguição foram as mais de 30 mensagens de voz deixadas pelo agressor na caixa postal do celular dela. O ataque presenciado pelos empregadores da vítima foi confirmado em depoimento. Diante do ocorrido, ela solicitou medidas protetivas de urgência. O criminoso foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado. Ele foi autuado pelos crimes de perseguição, ameaça e injúria. Agora preste atenção neste caso que aconteceu em Cabo Frio. Um motorista de transporte público parou o coletivo durante o tráfego da linha 355 Botafogo, em frente à unidade de pronto atendimento, desceu sozinho para buscar um exame e deixou os passageiros trancados dentro do ônibus que estava parado e sem ar-condicionado. O caso, que tem repercutido nas redes sociais, foi registrado no fim da manhã de ontem. Segundo denúncias, o condutor não comunicou aos passageiros o motivo da parada nem por quanto tempo se ausentaria, gerando indignação dos mesmos, seja pelo tempo de espera ou pela falta de ventilação. Gente, que coisa, hein? Nossa! Sexta-feira chegou e Mona Lisa Fagundes traz a programação cultural completíssima pelas cidades do interior do estado. É a hora do Qual é a Boa, aqui no RJI. Espiem só. Olá, eu sou Mona Lisa Fagundes e vim trazer para você o Qual é a Boa deste final de semana. Macaé recebe neste final de semana o Festival Sardinha, Samba e Choro na orla da Praia dos Cavaleiros. O evento começa nesta sexta-feira e vai até domingo, com muita música e receitas deliciosas criadas com a grande estrela do festival, a Sardinha. Rio das Ostras completou 33 anos e está celebrando o aniversário com muita música, esporte e diversão para toda a família. Entre as atrações está o show de Thaís Macedo neste sábado, às 8 da noite, na Praça São Pedro. A programação completa você encontra no site do RJ Interior. A tradicional festa do Palmital acontece neste final de semana no distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu. Neste sábado, a partir das 9 da noite, tem banda Resolu Samba. Nos domingos, tem cavalgada com trajeto do Praião ao Palmital, com concentração no Praião, a partir das 10 horas da manhã. Na sequência, tem show com Magno Furacão e com a banda Os Piratas. O quarto anual Ungara de 47 acontece neste sábado e domingo no Trajano Country Club, em Trajano de Moraes, a partir das 10 da manhã. O evento vai reunir amantes de veículos antigos do estado. Além da exposição de carros, haverá muita diversão, música ao vivo com bandas e sorteio. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. E aí, gostar das dicas deste final de semana? Então se liga que semana que vem estarei de volta com Qual é a Boa? A focaccia é um pão italiano achatado e macio que tem origens antigas e popularidade que atravessa séculos. A massa é tradicionalmente aromatizada com azeite de oliva, alecrim e sal marinho, criando uma combinação de sabores irresistível. Esse pão incrível é perfeito para compartilhar com os amigos e familiares em um almoço descontraído ou como acompanhamento em um jantar especial. Veja agora na reportagem de Christian Kupfer. Todo dia é dia de pão. Melhor ainda se for de fermentação natural. Pães feitos a partir de fermentação natural têm mais sabor, personalidade, maciez, além de benefícios para a saúde. Seja quentinho com manteiga no café da manhã ou um sanduíche caprichado no meio da tarde. Porém, olha só,
é possível fazer um pão de várias maneiras como esse aqui, com diferentes formas de fermentação. Hoje nós vamos fazer um focaccia. Vem comigo. Ao meu lado está a chefe Rosane Nassif, que vai falar pra gente quais são os benefícios e o modo de preparo de fazer um pão, no caso, isso, que a senhora vai ensinar pra gente também a fazer a focaccia, não é isso? Obrigado por receber a nossa equipe aqui no Instituto Gourmet, mas vamos lá, quais são os benefícios? Olha, os benefícios são inúmeros, né? Eu vou começar com a quebra do glúten e a da glicose, que é um pão que beneficia ao diabético. Ele que não pode comer o pãozinho, né, tão discriminado lá. Então, esse pão de fermentação natural, lógico, com moderação, ele pode comer porque não leva açúcar de espécie alguma. E o glúten e o açúcar, o amido, né, ele é consumido pelo fermento natural. Mas isso, só uma coisa aqui, tem que ser prolongado, tá? Não é aquele pão que você faz na hora e já assa, não. O pão a gente começa normalmente de 12 a 72 horas para poder ele ficar um pão saudável. O pão de fermentação natural, ele tem um leve sabor de azedinho, parecendo assim uma coalhada, parecendo um iogurte natural, né? Mas bem suave, nada que vá afetar o paladar, não. O primeiro passo qual é? Farinha e água, tá? Ó, aqui tem 340 gramas de farinha, né? E aqui tem 220 de água. Nós vamos fazer o processo que se chama autólise, tá? A gente vai misturar a farinha na água, é assim mesmo. E depois a gente vai deixar descansar por 1 hora. Aqui o pontinho é enjoadinho, né? Fica meio... Há uma observação, o pão de fermentação natural, diferente do pãozinho da padaria, a gente não vai colocando farinha porque ele gruda, não. É o contrário, a gente coloca água. A gente grudou na mão, a gente molha a nossa mão e vai fazendo. Não é fácil, né? Mas é um pãozinho altamente hidratado. Aí qual é o ponto certo que a gente vê que vai ter que descansar dentro de 1 hora? Então, aqui não tem o ponto assim, porque vai dependendo de cada farinha, né? Isso aqui é uma farinha de qualidade, mas eu usei aqui uma farinha tipo 1, né? Que é fácil de achar nos mercados, para quem quiser fazer seu pãozinho em casa. Misturou aqui, né, a quantidade certa. Eu vou, assim, dizer que eu uso essa temática assim. Eu boto 100 gramas de farinha para 70% de água. São 100% de farinha e 70% de água. Não tem mistério. Aqui, ó, já tá prontinho para mim deixar ele descansar, tá vendo? É só misturar mesmo e deixar ele descansar por 1 hora. Depois que ele descansa 1 hora, nós vamos fazer o processo de dobras, né? São de 3 a 4 dobras. Aí ele vai dar o ponto de véu, aí você já sabe que ele já pode descansar. Se você for fazer a fermentação rápida, já pode botar no tabuleiro para ele crescer. Se for fazer a prolongada, guardar na geladeira. A Rosane amassou bastante, agora vai ficar 1 hora descansando, tampadinho, não é isso? Tampadinho, é muito importante deixar tampado, porque se você deixar aberto, a massa resseca e ela perde toda a hidratação dela. Então, a gente guarda sempre num bol. Se a pessoa não tiver um bol com tampinha em casa, usa papel filme, usa qualquer coisinha que você consiga, um plástico, que você consiga tapar. O importante é que ele fique bem vedado. Aí depois que descansar, que a gente vai acrescentar o fermento. O fermento, o sal e o azeite. Então, vamos deixar descansar 1 horinha, roda aí o reloginho que a gente vai ver como que vai ficar esse processo. Depois de 1 hora, vamos ver como que ficou. Vamos. Olha,
Olha só, a massa fininha. Ó, e elástica, tá? Tá bem elástica. Aí agora a gente vai acrescentar o fermento, depois o azeite e por último o sal. Por quê? O sal e o fermento não se combinam. Então a gente tem que misturar bem o fermento para depois colocar o sal. Entendi. Então vamos bom? Agora a gente vai acrescentar aqui o fermento. O fermento são 100 gramas, né, de fermento natural, já alimentado, ele já cresceu, né? Ele estava lá bem quietinho, já deu. E aí a gente vai misturar. Ó, misturei o fermento, agora vou misturar o azeite. Misturei bem, tá? O azeite já incorporou bastante aqui. Agora a gente vai colocar o sal. O ideal é fazer a fermentação prolongada para você ter os benefícios totais, né, da fermentação natural. Então, quem pode, bota 12 horas já é considerado fermentação prolongada. Olha agora o resultado semifinal ou final? Semifinal, porque tem ainda a decoração, né? Se a pessoa não quisesse botar nada, era quase final. Tabuleiro, sal grosso, alecrim, tá Olha ótimo. que textura perfeita. Agora vem o segredo, é a dobra. Explica pra gente o que é a dobra. Olha, essa dobra a gente faz para poder o glúten ir acomodando, ele vai ficando mais juntinho, né? E vai fermentando mais aqui, ó. Já dá para ver algumas bolhas, ó. Tá bem fermentada essa massa. É necessário fazer a dobra? Eu não faço os meus sem a dobra. São 4 dobras. A cada meia hora uma dobra. Aqui, ó. É isso aqui a dobra, ó. Você vem, traz no meio. E aí você vai ativando. Vem, traz no meio. Aqui, ó. Sempre molhando a mão, nada de farinha, né? Farinha a gente já usou lá no início, ó. Aqui, ó, olha que bonito, ó. Pronto, tá vendo? Aqui a gente já tá no processo de dobra. Seriam cada meia hora uma dobrinha, tá? Aí volta. Descansa meia hora. Não precisa voltar mais para a geladeira. Agora descansa na bancada mesmo. Cada meia hora uma dobra e tabuleiro para poder decorar e assar. Agora é a realização do preparo geral, de colocar para rechear, não é isso? Tem que untar? Então, é teflon, não há necessidade, né? Mas eu, como é de pãozinho de azeite, né? Tem azeite, eu gosto de... Isso, sempre. Quanto mais, melhor. Aí a gente vai pegar elezinho aqui, ó. Tá vendo? Já esparramou de novo, né? Depois da quarta dobra. A gente vai fazer outra dobrinha aqui, só pra ele vir bem bonitinho. Ó. Viu? Aqui a gente tira. Eu vou colocar um fiozinho de azeite, a gente vai deixar descansar mais um pouquinho, só para terminar a finalização. E ele vai espalhando naturalmente? Exatamente, ele vai espalhando. Não precisa espalhar, né? Ele espalha naturalmente, ele vai chegar até a altura aqui, faltando um dedo para chegar no finalzinho, a gente já finaliza ele. Então agora é a hora de rechear, da gente preparar. Isso aí, agora a gente vai montar ela aqui para poder assar. A criatividade vem agora de cada um. Isso aí, pode botar nozes, lâmina de amêndoa, pode fazer focaccia doce, que não é muito conhecida, mas também fica muito... Cebola, eu vou fazer a tradicional, tomatinho, cereja, alecrim, cebola, sal grosso. Vamos lá, ó, molhou a mão, vem aqui dar uma... Ó. Né, fazer os gominhos dela, isso aí.
Olha, a nossa focaccia já está pronta, decoradinhazinha, né? Então agora ela vai para o forno e a gente vai colocar a 230 graus, mas isso depende de cada forno, tá? Tem forno que a potência é muito maior. O forno de casa normalmente é 230, 240 graus e 30 minutos. Mas observa, morenou por cima, já tá boa. Depois de 30 minutos, saiu do forno agora, o ideal é comer o quê? Quentinho, morninho, tanto faz, né? Então, o ideal é não partir ela quente. A gente aguardou ela esfriar um pouquinho, né? Porque todo pão, quando você abre ele muito quente, ele fica meio batumado dentro. Então, o cheiro tá sensacional. Mas ele não é legal. Então, o ideal é esperar, porque aí o líquido que tá dentro, ele vai terminando de cozinhar ainda e comer. Agora, eu gosto de comer quentinho, aí o que eu faço? Eu faço meu tostinzinho, né? Eu boto lá na sanduicheira, no grill e aqueço ele com azeite. Posso partir? Pode, claro, lógico. E outra coisa, quantos focaccias a senhora prepara por semana? Olha, eu não tenho a conta exata não, mas deve dar mais de 30 focaccias por semana. Então, para quem não sabe, a Rosane, ela faz essa produção de focaccia. Se você ficou interessado, pode encomendar. Super macio. E o cheiro sensacional. Maravilhosa. Vamos experimentar? Eu quero experimentar. Vamos lá. A focaccia, ela não poderia ser cortada assim? Isso, pode perfeito. Cortar. O ideal é cortar no meio, igual eu cortei aqui. E depois, quando é para você servir, você vai cortando de lateral. Quando você está com visita, uma mesa de frios. Mas em casa, às vezes você quer fazer um sanduíche. Esse, ao comprido, é perfeito para o sanduíche. Muito bom. Regadinho no azeite. O sal grosso dá o toque do sal grosso? Dá uma diferença. Com certeza, com certeza. Muito bom, macio e totalmente leve, né? Ai, perfeito, maravilhoso. E o toquezinho do azedo, conseguiu sentir? Ficou interessado? Quer encomendar uma focaccia? Como fazer? Lá no Instagram? No Instagram, natural.pane. Lá tem um linkzinho que vai direcionar direto para o WhatsApp. Olha, vale a pena. Rosane, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por receber a equipe aqui. Foi sensacional. Vocês que foram maravilhosos e me dar essa oportunidade também, né? Porque eu não sou uma mestra da fermentação natural, mas sensacional, né, é uma oportunidade muito boa para mim, perfeito. Vale a pena encomendar. Vai lá no Instagram e acessa, né? Natural.pane. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Antes da gente terminar esta edição, confira o que foi destaque no RJI. Em Macaé, Prefeitura suspende aulas em mais de 20 escolas da rede pública de ensino após temporal. Em Rio das Ostras, chuvas intensas causam alagamentos e deixam moradores ilhados. Em Cabo Frio, bairros registram quedas de árvores e rompimentos de cabos de alta tensão após chuvarada com rajadas de vento. Em Itaperuna, homem é preso pela Polícia Civil por perseguir, ameaçar e injuriar ex-companheira no bairro Niterói. Sexta-feira chegou e Mona Lisa Fagundes traz a agenda cultural deste fim de semana recheada de novidades. Hoje também tem gastronomia aqui no RJI. Christian Kupfer ensina uma receita de uma deliciosa focaccia no quadro Virei Chef. Essas e outras notícias você acompanha nas nossas multiplataformas digitais.
E o RJ Interior vai ficando por aqui. Bom fim de semana, segunda-feira estaremos de volta. Beijos e até lá! O Jornal no Fato é mais que um veículo de comunicação. É o melhor da informação do interior do estado do Rio em cada edição, com uma linguagem informal e irreverente, uma diagramação moderna e uma distribuição gratuita e dirigida. Levamos até você a notícia sempre em primeira mão. Reportagens especiais, colunas, denúncias e matérias investigativas sempre pautadas no comprometimento com a verdade, porque essa é a nossa principal missão. No Fato, o melhor jornal da região.